Muitos pensam que as operações de M&A são exclusivas para grandes companhias com faturamentos bilionários. Mas a grande verdade é que o M&A é um processo e um mecanismo que pode ser muito interessante para o crescimento dos negócios. Meu nome é Fernanda Moreira, sou advogada empresarial e esse é o nosso canal exclusivo para falar sobre direito e negócios. O M&A, traduzindo para o português, significa fusões e aquisições. E um processo de M&A pode acontecer por diversas razões: diversificação de talentos, aquisição de novos mercados, de novos clientes, de novas atividades econômicas, e esses interesses podem mudar de acordo com a posição que você ocupa. Se você é o vendedor de uma companhia, que nós dizemos que é o sell side, ou se você é uma pessoa interessada em fazer a aquisição de uma companhia, que é o buy side, você é o comprador. O comprador, por exemplo, pode ter o interesse em fazer a aquisição de uma empresa que é concorrente, e o vendedor pode ter interesse em fazer a venda de uma empresa, da empresa dele, por ter interesse em uma liquidez ou então eliminar um problema que ele está enfrentando ali no desenvolvimento da atividade dele. De qualquer maneira, independentemente do lado que se ocupa, para que o M&A aconteça, precisa ser vantajoso para todos os lados, para todos os polos. E por isso, o M&A precisa ser bem estruturado, dividido em várias etapas, e essas etapas precisam de acompanhamento de diversos profissionais, assessores, advogados com expertises diferentes, e as partes relacionadas durante todo o M&A vão se comunicar e vão fazer o possível para que a operação se concretize. Então, o processo de M&A começa com a fase preliminar, onde normalmente as partes assinam um NDA, o Non-Disclosure Agreement. O NDA basicamente é um documento onde as partes assumem que estão tendo acesso a informações sigilosas e confidenciais ou que estão tratando sobre assuntos sigilosos e confidenciais e que não levarão a público essas informações, que guardarão para si por determinado período de tempo. Nós normalmente colocamos o tempo que as partes estão negociando, mais 2 anos que elas não podem revelar sobre aquela negociação. E então, nesse momento, começam algumas tratativas e as partes se preparam para começar uma auditoria ou uma due diligence. É claro que não necessariamente o NDA terá sido assinado, mas o que acontecerá normalmente é a assinatura de um MOU, de uma LOI, uma term sheet, ou de uma carta de intenções. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o memorando de entendimentos, caso você queira ver, é só clicar aqui em cima. E esse documento é um documento pré-contratual, onde as partes então dizem: olha, nós estamos interessados em fazer uma operação aqui de M&A, nós estamos fazendo a negociação dos termos, nós vamos fazer uma auditoria na empresa-alvo e por um certo período de tempo nós temos que respeitar o sigilo, a confidencialidade, não usar essas informações de maneira indevida para um momento posterior. Então, após a assinatura da carta de intenções, da LOI, ou do term sheet ou do MOU, do documento que for apresentado à mesa, é que se começa o processo de due diligence, que é o processo de auditoria. Veja, não se pode comprar uma empresa como se compra uma camiseta. Então, eu preciso entender se essa empresa tem passivos trabalhistas, fiscais, riscos ambientais, possibilidades de contingências futuras, porque eu estou comprando uma empresa, o pacote completo, e pode ser que eu seja surpreendido futuramente por uma ação trabalhista, uma ação ambiental, uma ação de qualquer natureza que seja, decorrente de período anterior, e eu que sou comprador, por exemplo, preciso me precaver, preciso entender qual é o tamanho do risco, qual é o tamanho da contingência e a partir disso, avaliando ali o preço e a estrutura de toda a negociação. Essa etapa da due diligence é fundamental e inclusive nesse momento pode aparecer um deal breaker, ou seja, alguma exposição, alguma contingência que faça com que a negociação não saia. Caso tudo seja satisfatório, caso a due diligence fiscal, contábil, financeira seja satisfatória, as partes então se encaminham para a assinatura do documento definitivo, aqui chamado de SPA, ou então um contrato de compra e venda de cotas, a depender do tipo societário que nós estivermos falando.
Esse contrato de compra e venda de cotas é um contrato super robusto, bastante complexo, e aqui os advogados normalmente ficam negociando um tempão. Pode ser um processo bastante desgastante entre as partes, entre os advogados, porque, como eu disse, são muitos termos, muitas cláusulas, alguns anexos. Então, toda essa parte de análise do SPA até a efetiva assinatura pode levar alguns meses, inclusive. Já tive casos no escritório de nós ficarmos aí mais de 6 meses discutindo um SPA, uma operação que ao todo vai fazer aniversário, aliás, já fez aniversário de 1 ano. Então, isso pode acontecer. Uma negociação realmente bastante prolongada, porque, como eu disse, não se trata de uma camiseta, nós estamos falando ali da compra de uma empresa. Após toda a discussão do SPA, as partes chegarem então aos termos do contrato, vão para o momento do signing, que é o momento da assinatura, e logo depois a gente vai ter o momento do closing e do pós-closing. Muitas vezes as empresas que são vendidas, elas estão operando, então ninguém para uma empresa para vendê-la, ninguém para a operação para poder fazer esse processo todo de vendas de uma empresa. Então ela continua operando, ela tem o fluxo de caixa dela correndo normalmente, e quando nós concretizamos a operação, então, com o pós-fechamento, fazemos a alteração dos atos constitutivos na junta comercial e algum outro ato que seja exigido nos termos do contrato. Esse é um processo todo de M&A que, como eu disse, não é algo simples, é algo que é tão complexo e precisa ser faseado por etapas, e com certeza sempre acompanhado de advogados que defenderão os interesses do comprador, do vendedor, assessores que não tenham a visão somente jurídica, mas a visão econômica, financeira, para garantir que tanto o vendedor quanto o comprador saiam ganhando no processo de M&A. Se você gostou desse vídeo, clica aqui e se inscreve no canal para receber mais conteúdos e vídeos relacionados ao direito e ao mundo dos negócios.